Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos aí para mais uma aula, sobre a diversidade dos seres vivos. Vamos falar do reino, começar, esse reino chamado de reino protoctista, tá? Que é um reino bastante diverso. Ele é um reino em que os organismos apresentam uma diversidade muito ampla, né? Sendo, por exemplo, nesse grupo, talvez deles tenham surgido o que a ciência fala, hoje, as principais hipóteses, e algumas coisas já bem estabelecidas nesse sentido, é desse reino, são de indivíduos desse reino que surgem tanto os ancestrais das plantas quanto os ancestrais dos animais. Portanto, você veja que é um reino que ele tem pouco valor taxonômico na realidade, porque parece que os organismos que estão colocados aí não têm uma unidade mesmo, uma unidade biológica de diversidade. Mas a gente trabalha com esse reino aqui, né, é, falando nesse sentido mais amplo, de classificação. Porque se a gente for fazer análises mais aprofundadas de material genético, a gente vai ver que o que se agrupa num reino protista são seres muito diversos, muito amplos. Poucas das características que vamos agrupar é a questão do tipo de célula eucariótica. Tá? Então, esse é um reino do que a gente chamaria de domínio eucária, daqueles organismos que têm células eucarióticas. Tá? Mas, como eu já disse, é um reino muito diverso, de organismos muito distintos, seres unicelulares, pluricelulares, heterotróficos, autotróficos, enfim, muitos grupos diversos demais. Tá? Nessa aula de hoje, nós vamos agrupar e falar das algas. Tá? As algas que, a princípio, eram um estudo do domínio da botânica, mas existem algas bem próximas, com ciclos de vida bem próximos das plantas, mas há uma diferença importante, uma grande diferença entre algas e plantas, que é a questão da não formação de tecidos verdadeiros nas algas. As algas podem ser multicelulares, mas elas nunca têm diferenciação de tecidos. Então são organismos chamados de talos, de talófitas, tá? Porque não tem tecidos diferenciados, são grupamentos de células, são ajuntamentos de células formando com funções mais amplas, tá? Mas que estão agrupadas no mesmo ser. Beleza? Então, vamos lá entender esse grupo aí das algas, tá? Das algas, que é um grupo bastante diverso, tá? Vamos lá para as características gerais desses organismos, Eles são protistas, ok? As algas são protistas e todas as algas são autótrofas e fotossintetizantes. Isso é uma característica importante, tá? Isso une as algas. Todas são autótrofas. Beleza. Nos seus cloroplastos, nós vamos ter cloroplastos de diversos tipos, com diversas membranas. Tem de 2, tem de 3, 4 membranas, tá? Isso vai mostrar, evidenciar as diversas vezes em que essa estrutura se formou nessas algas, tá? Em momentos evolutivos diferentes, em tempos diferentes.
tá? Mas isso são detalhes que a gente não vai explorar aqui, tá? Então, os cloroplastos, eles vão apresentar clorofila, tá? Todos eles, e muitos deles vão ter pigmentos acessórios, como xantofilas e carotenoides, tá? A gente vai ver alguns pigmentos fotossintetizantes que não são clorofila, mas existem esses pigmentos também, aí, carotenoides, que é a fucoxantina, tá? As xantofilas, todos esses pigmentos são geralmente pigmentos acessórios, tá? Bem, uma coisa que os une, todos os organismos desse chamado reino, é que eles são organismos eucariontes, tá? Possuem células com núcleo verdadeiro. Uma característica das algas, né? Elas são dependentes da água para duas coisas. Como elas não têm tecidos de condução, não tem tecido algum, né, na realidade, todos os nutrientes, gases respiratórios, né, CO2, oxigênio, tudo isso que elas precisam, que elas usam, vão chegar para elas através da água. Então elas são dependentes da água para a nutrição, para o metabolismo e para a reprodução, porque gametas vão nadar na água, tá? Enfim, eles toda a vida delas tem que ser em meio à água, tá? Existem algas terrestres, existem, mas o ambiente tem que ser úmido, beleza? Bem, as algas, gente, é que são o verdadeiro pulmão do mundo. Elas é que produzem a grande massa de oxigênio que a gente tem na atmosfera, tá bom? Então só daí você já vai ver a importância, a grande importância na sobrevivência de todos os seres. São as algas que produzem, que abastecem a atmosfera de oxigênio. As algas podem ser, olha como são diversas, unicelulares, e esses organismos podem formar colônias ou sendo individuais, tá? Apresentando cílios e flagelos para locomoção, ou não tendo estruturas locomotoras, sendo simplesmente indivíduos planctônicos, tá? Que seguem as marés, formando fitoplâncton. Tá? Mesmo as que se locomovem formam fitoplâncton. Tudo bem? E as pluricelulares não possuem, né? Pluricelular, várias células, ou multicelular, né? Não possuem tecido organizado, o corpo a gente chama de talo, com estruturas de fixação, hastes, lâminas, e essas, maioria delas vai ter o pneumatocisto, tá? Que são estruturas, esses pneumatocistos são como se armazenassem ar. São estruturas armazenadoras de ar que faz com que elas se sustentem na água, como essas aqui, né? Então, a gente vai ter, são os kelps, né? As florestas de kelps. São algas, aí a gente vai ver mais à frente. Elas boiam. Então, como não tem sustentação, esses pneumatocistos é que vão ter ar e vão fazer com que elas boiem. Elas podem ser fitoplanctônicas, em suspensão, como eu falei, ou fitobentônicas, fixas ao fundo, geralmente aí as pluricelulares, tá? Os fitoplânctons vão ser geralmente as unicelulares e os fitobentons serão as pluricelulares, beleza? Mas as pluricelulares também podem flutuar, boiar, tá? Muitas vezes. Então vamos na classificação desses organismos, tá? A gente vai ter vários filos, tá, de algas, mas nós aqui vamos ver apenas 7, os 7 mais comuns, tá bom? Essa classificação é dada pela cor dos pigmentos, ou seja, pela coloração que a alga vai apresentar,
pela composição da parede celular, tá? E aí tem variedade, tá? Basicamente elas vão ter celulose, mas tem vários agregados diferentes nessa parede celular. Sequência de RNA ribossômico que a gente não vai observar aqui, mas que fazem uma grande diferença, tá? Os tipos ribossômicos desses seres vão poder agrupá-los em grupos diferentes. E a estrutura corporal, né? Se é unicelular, pluricelular, desse tipo. Bem, o primeiro filo a gente vai falar das crisófitas, que são as algas douradas. Essas algas elas têm pigmentos marrom alaranjados, tá? Que são carotenoides, né? Fucoxantinas, tá? Xanthofilas, e que só que eles tipo, brilham metalizados, um brilho metálico, porque eles têm uma parede celular celulósica, mas com escamas de sílica. E essas escamas de sílica, junto com esses pigmentos marrom alaranjados, formam esse efeito de dourado, né? De ouro, como a gente está vendo nessa imagem aqui, tá bom? São seres unicelulares, livres natantes, móveis ou coloniais, como esse caso da imagem que a gente está vendo aqui, tá? Tem núcleo, citoplasma e plastos definidos, beleza? São células completas. São dulcículas de água doce, tá? Ou são marinhas, compondo sempre o fitoplâncton. Elas estão boiando na água, sejam coloniais ou individuais, elas estão sempre boiando na superfície da água, acompanhando a maré. Por isso, o plâncton, né, não tem capacidade de natação, de se deslocar. Elas se movem, mas a maré ou a correnteza empurra mais facilmente do que a natação que elas têm, tá? Por isso a gente chama de plâncton e não nécton. Nécton são animais ou seres que conseguem nadar, romper as correntes, tá? Então, elas vão compor o fitoplâncton, que ficam à mercê das correntezas, das marés, etc. Então, elas apresentam clorofilas do tipo A e C para fazer fotossíntese, e a fucoxantina, como eu já falei lá em cima, é um pigmento acessório, tá? Os produtos de reserva, ou seja, as substâncias de reserva delas são óleos, tá? E um polissacarídeo chamado de crisolaminarinas, tá? É um polissacarídeo. Então, lipídios e polissacarídeos, tá? Lipídios e polissacarídeos. Ok. Filoeuglenófita. Essas euglenas, elas são um barato. Um negócio à parte, tá? As euglenas são organismos unicelulares livres natantes que apresentam cílios e flagelos, tá? Então elas nadam no meio. A maior parte delas são dulcícolas, existem algumas marinhas, ou seja, a maior parte delas são de água doce, tá? São encontrados em locais com muita matéria orgânica disponíveis, poluídos inclusive em águas de esgoto, e elas é que vão ser aquele negócio de piscina, sabe? Aquela piscina que fica esverdeada. São essas algas aí, são as euglenas, tá? Que a gente usa aqueles algicidas e tal para tentar tirar, para tentar limpar. São elas, tá? Elas apresentam uma parede celular de celular, não apresentam a parede celular, tá? Elas têm a exceção das algas, tá? Elas não têm essa parede celular. E, portanto, elas têm umas fibras dentro do citoplasma, umas fibrilas de proteínas na membrana, para o lado de dentro, grudado na membrana para o lado de dentro da célula, que vão dar essa sustentação e o poder de contração desses organismos, porque eles vão ter os chamados vacúolos pulsáteis. Galera, isso aqui é um passo de protozoários. Eles parecem muito com os protozoários flagelados e ciliados que estão dentro desse grupo dos protistas, tá? Inclusive, algumas delas podem ser heterotróficas, tá? Ou seja, não fazer fotossíntese. Para você ver como é diverso esse grupo, tá? Elas apresentam um estigma que seria
uma estrutura que percebe luz. Tá? São fotorreceptores que percebem luz no ambiente. Então, onde tiver luz, ela vai atrás da luz. Tá bom? Tem como substância de reserva o paramilo, tá? Que é um polissacarídeo também. Eles vão apresentar clorofila A e B, fazendo fotossíntese, e pigmentos acessórios, as xantofilas e as fucoxantinas. As xantofilas são mais avermelhadas, as fucoxantinas mais amareladas, enfim. São autótrofos em ambientes claros, por exemplo, euglenas e facos são gêneros que precisam de ambientes claros para fazer fotossíntese e podem ser heterótrofos com fagocitose, se nutrindo de outros seres em lugares com ausência de luz, por exemplo, no gênero Peranema. Tá? Elas, em condições adversas do ambiente, elas vão formar cistos com camadas grossas de muco para se proteger. Então, deu ruim no ambiente, ela se insista, tá bom? Então, nós vemos aí, ó, cloroplastos, tá? Reservas de nutrientes, plastídeos, né, de reserva, o estigma, né, que é um ocelozinho, flagelo, enfim, aqui tem dois flagelos, um que vai para fora, que é emergente, outro não. O vacúolo pulsátil, que serve para locomoção, assim como os protozoários. Os corpúsculos basais aqui dos flagelos, né, tem um núcleo com nucleolo, ou seja, região de produção de RNA. E nós temos aqui pirenoides, tá? Ou seja, substâncias que estão ali dentro armazenando energia, nutrientes, tá? Beleza. Filobacillariófita ou as diatomáceas são organismos também unicelulares, livres natantes, mas não têm flagelos. Eles fazem isso por deslizamento, tá bom? Eles escorrem na lâmina d'água, tá bom? Também são componentes do fitoplâncton, tá? Tem parede celular de pectina, que é um polissacarídeo mais rígido do que a celulose, e tem sílica nessa parede, tá? Formando placas, tá? Que se encaixam, placas de pectina e sílica e opalina, que se encaixam umas nas outras, formando as chamadas carapaças, tá? Com válvulas duplas, que é a frústula, tá bom? Então elas se encaixam umas nas outras, aí encaixe de pectina, sílica e opalina, formando esses encaixes aqui que estão nessas setinhas aqui, né, demonstrados aqui. Então elas se encaixam formando grupos maiores, tá? Elas vão ter clorofila do tipo A e C para fotossíntese e tem carotenoides como pigmentos acessórios. A reserva delas, os nutrientes de reserva, são a leucosina e a crisolaminarina, que são carboidratos, tá? Beleza? Polissacarídeos. Bem, o importante dessas algas também é que as algas do passado, as algas fósseis, que decantavam, né? Estavam lá formando fitoplâncton, morrem e vão para o fundo. Isso, quando aconteceu lá no passado, elas foram para o fundo, passaram por todos os processos de sedimentação e de, enfim, geológicos, né? E formaram uma rocha chamada de diatomito, que é uma rocha hoje muito utilizada para fazer abrasivos. Tá? Ela forma bastante abrasão, então é utilizada aí em substâncias químicas abrasivas, enfim, muito utilizado então na indústria, tá bom? Diatomito é uma rocha que se formou a partir das diatomáceas das bacilariófitas.
Bem, nós temos as dinófitas ou pirrófitas, que são os dinoflagelados. O nome já vai dizer, tem dois flagelos. Tá? São algas unicelulares, também livre-natantes, fazendo aí o fitoplâncton, compondo o fitoplâncton, e o nome dela vai dizer dinos, é peão, é rodopiar, ou seja, elas se deslocam girando, tá bom? Elas têm parede celular com placas rígidas, chamado de lorica, tá? Tá aqui, ó, tem uma placa em cima e uma placa embaixo, são duas placas, as loricas. Elas são biflageladas, com um flagelo na horizontal, veja aqui, formando como se fosse um cinto, né, cinturando ela, e o flagelo vertical aqui, né, que vai promover a movimentação para frente. Né? Então ela gira e para frente, né? Vai girando e para frente. Tá bom? Ela vai apresentar clorofilas A e C para fazer fotossíntese, tem carotenos, piridinas e xantofilas como pigmentos acessórios. A reserva nutritiva dela são óleos, ou portanto lipídios, e o amido, tá? Que é um carboidrato, que é um polissacarídeo. A maioria delas é marinha e, em algumas condições, ela vai provocar o evento chamado de maré vermelha, tá? Que a gente vai ver aí. Muito interessante é que alguns dessas algas vão ser bioluminescentes. Tá? E aí você, à noite, passando a mão na água, numa água em que elas ocorram com grande quantidade, essas algas estão bem associadas a águas mais paradas, águas mais, vamos chamar de poluídas muitas vezes, tá? Mas com salinidade, pode ser questão de salinidade. Então, em baías que são mais águas mais estabilizadas, mais salinas, às vezes com muita matéria orgânica, a gente vai ver mais fácil. Então você, em água de Bahia, à noite, se você bate a mão dela, isso acontece aí aqui no Rio de Janeiro, eu já vi esse fenômeno, por exemplo, na Baía de Sepetiba. A gente bate a mão na água de noite e ela brilha. Tá? A água brilha, o barco vai nadando, o barco vai avançando na água, né? E a água que sai dele ali vai brilhando, tá? Porque ela emite, ela tem essa proteína luciferina e tem a enzima luciferase, que quebra a luciferina. E aí, nessa quebra, emite elétrons, esses elétrons emitem fótons, que fazem ela brilhar no escuro, tá? São bioluminescentes. A maré vermelha, vou parar para falar dela, porque é um fenômeno importante, né? Em sua maioria, as dinofícias, né, as dinófitas ou pirrófitas, são marinhas e estão associadas a desequilíbrios ecológicos, como a maré vermelha. As causas da floração de algas nocivas são alteração de salinidade, né, aumento de temperatura da água, como eu falei, condições que a gente pode ver aí em baías, né? Alterações nos níveis de nutrientes, estão tendo muito nutriente, principalmente aí oligoelementos, né, elementos que estariam em condições mais baixas, de taxas mais baixas, eles aumentam muito e aí pode aumentar essa população. O que gera esses aumentos desses oligoelementos? Despejo de esgoto doméstico no mar. Okay? Nessas condições, algumas espécies de dinoflagelados, como a Goniolax tamarensis e a Goniolax catenella, são duas espécies, proliferam-se excessivamente, concentrando uma população que pode atingir 60 milhões de células por litro de água. É muita coisa. Né? As consequências da maré vermelha podem ser graves, pois as algas do gênero Goniolax produzem potentes toxinas nervosas, tá? Que se acumulam nas cadeias e teias alimentares, tá bom? Produzindo bioacumulação, ou seja, níveis mais básicos têm uma pouca concentração e cada vez que vai subindo no nível trófico, essa concentração nos tecidos aumenta. A gente chama de bioacumulação, formando um fenômeno chamado de magnificação trófica. Né? Quanto mais alto na cadeia, mais toxina nos tecidos vai ter, causando morte de peixes, moluscos. O ser humano também é prejudicado.
se ele comer peixes, né, moluscos contaminados, pode apresentar diarreia, comprometimento de respiração, né, batimentos cardíacos alterados e pode até matar. Tá? Consumir. Aqui está o fenômeno da maré vermelha. Tá? Aí o aumento de dinoflagelados, isso aqui é na Baía de Tóquio em 2016. Vamos lá. Próximo filo, as clorófitas, tá? As algas verdes. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. Essas pluris são talos complexos, tá bom? Talos multiramificados. Elas têm parede celular de celulose com incrustações de carbonato de cálcio. Substância de reserva, o amido. Ela vai apresentar clorofilas A e B, como nas plantas. As clorófitas, possivelmente, é um dos grupos que se pensa serem ancestrais das plantas. Tá? Então, elas têm essas reserva como amido, clorofila A e B, né? Situações que a gente vai ver igual nas plantas. Tá? Parede celular de celulose, beleza? E ela tem carotenos e xantofilas como pigmentos acessórios. São marinhas, dulcícolas ou terrestres em ambientes úmidos. Tá? A gente vai ver dois exemplos aí. A espirogira, tá? Que vive em charcos e rios, que é pluricelular microscópica, e ela tem essa característica, né? Que tá vendo essas estruturas helicoidais aqui, né? São os cloroplastos que se organizam de forma helicoidal, uma característica desse gênero. E a uva, tá? Que é uma pluricelular marinha bem comum, a gente encontra bem facilmente isso aí nas praias. Né? Beleza, gente? Nós vamos ter as feófitas, que são as algas pardas. Agora a gente está chegando nas algas multicelulares. Né? Então, multicelular com talos ramificados. Não são delgados, são ramos. Essas aqui é que formam lá aquela floresta de kelps lá que a gente falou. Né? Bem, as paredes celulares com carbonato de cálcio, tá? São paredes celulósicas com carbonato de cálcio, mas isso vai dar um aspecto petrificado para essa alga, mais rígida. Elas, além disso, apresentam o ácido algínico, que dá rigidez à célula e fixação do aprensório, ou seja, elas se fixam ao substrato com esse ácido algínico aí, que também está presente na estrutura externa da célula, junto à parede celular dela, tá? Elas têm cloroplasto com clorofilas A e C e no cloroplasto ainda temos fucoxantinas, tá? Ela tem xantofilas, tá? E são predominantemente marinhas. Veja que ela tem aqui vesícula flutuadora, né? Como eu falei lá no começo, para sustentar as suas... ela ficar, né, boiando, né? Ela tem uma estrutura de fixação e um talo aqui, né, com partes reprodutoras, enfim. Né? Esse é o sargassum, também bastante conhecido por formar grandes extensões de algas nos litorais, tá bom? As rodófitas ou algas vermelhas, tá? Elas também são multicelulares, com talos ramificados, só que esses talos são delgadinhos. Você veja que eles são bem fininhos, os talos. Tá? Parede celular tem uma camada interna de celulose e uma camada externa de agar e carragenina, que são polissacarídeos muito utilizados pelos humanos. Para fazer o agar, a gente usa para, enfim, em laboratórios. O agar é utilizado aí para produção de fármacos, para produção enfim, de substâncias gelatinosas, né? Maquiagem, né? Então produtos de beleza, shampoo,
shampoos, condicionadores. Então esse agar das algas vermelhas é muito utilizado, tá? E a carragenina também. Elas apresentam plastos com ficoeritrina, que é um tipo de pigmento avermelhado fotossintetizante, diferente dos outros que eram só acessórios. Esse não, esse é um pigmento fotossintetizante, isso vai dar uma característica importante para elas. E também cloroplastos com clorofilas A e D. Tá? Então vejam que os tipos de clorofila são bastante variados. A, B, C e D. Né? A gente viu de todos os tipos aí ao longo das algas. Elas apresentam xantofilas, carotenos e ficocianina como acessórios. Como reserva, elas vão ter óleos, lipídios, tá? São marinhas e de profundidades maiores que as demais. Por quê? Por causa da ficoeritrina, que captura luz vermelha, né? Então, essa capacidade de jogar luz vermelha fora, né? De refletir o vermelho, vai fazer com que elas possa estar até muito mais funda do que as outras algas e fazendo fotossíntese. Né? Porque, pense bem, as algas não podem estar muito fundo no mar porque elas precisam da luz para fazer fotossíntese. Né? Essa é daquelas que pode ir mais fundo, mas não é muito fundo, tem que ter luz ainda, não pode ser escuridão total, tá bom? Elas vão formar então os bêntons, tá? Elas estão fixas ao fundo marinho, mas também elas podem ser ducícolas e terrestres em superfícies úmidas, tá bom? Bem, a gente tem duas aqui que a gente usa bastante. A pórfira, que é o tal do nori, que usa para fazer o sushi, né? Comida japonesa, e a gelidum, que forma o agar, principal fonte de agar aí para os alimentos, gelatinas, balas, doces de um modo geral, tá bom? Essas são as rodófitas, as algas vermelhas. Agora a gente vai para a reprodução e ciclos de vida, tá? Então as algas podem ter dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada. A gente encontra os dois tipos nela. Assexuada por divisão binária de duas formas, bipartição, tá? Simples, tá? Como aqui nas clamidiomonas, eu tenho uma célula que vai duplicar o material genético, tá? E vai formar uma estrutura externa, como se fosse uma parede, e que ocorre a mitose e ali se separam duas células, tá? Formando dois indivíduos a partir de um. Tá bom? E temos a divisão binária longitudinal, tá bom? Nas euglenas, por exemplo. Então, está uma euglena aqui que vai se dividindo longitudinalmente, formando ao final duas euglenas. Tá? Nós temos a fragmentação também, assexuada por fragmentação em alguns tipos de algas pluricelulares. Fragmentos delas se transformam em novas algas. E nós temos a esporulação, onde a gente vai ter a formação de esporos, as células, partes especializadas de algumas células de algas filamentosas, por exemplo, como a alga Ulotrix, ela vai formar em algumas dessas células esses esporos que vão nadar e, ao chegar em alguma área que ela possa se fixar, ela vai formar um novo filamento jovem, tá? E vai crescer e produzir também novos esporos. O importante é que esses esporos podem ser de dois tipos. Esporos flagelados, que nós chamamos de zoósporos, ou esporos imóveis, sem estruturas de movimentação, chamados de aplanósporos. Beleza? Bem, agora nós vamos para a reprodução sexuada e os ciclos de vida. Tá? A reprodução sexuada com ciclo aplobionte, nós vamos ter o ciclo aplobionte, gente, é aquele ciclo em que o adulto é um indivíduo com metade do número de cromossomos, é um indivíduo N, tá aqui, ó, tá bom? E é caracterizada por uma meiose chamada de meiose zigótica. Tá? Então, forma-se o zigoto,
Tá? O zigoto é 2N. Só que esse zigoto sofre meiose e forma células haploides. Essas células vão desenvolver um adulto haploide que, por mitoses, vai gerar gameta. Se ele já é haploide, toda célula que sai dele, que tem a possibilidade de fecundar, vai ser um gameta. Tá? Então, é o ciclo haplobionte, onde o indivíduo adulto é haploide. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo dessa clamidiomonas aqui, tá? Onde eu tenho um indivíduo adulto que, por meiose, liberou, por mitose, desculpa, formou gametas, esses gametas se fecundaram, fundiram, né? Misturei, fecundaram, confundiram, fundiram-se e formou o que a gente chama de singamia ou isogamia, né? São gametas idênticos, não tem diferença entre gameta masculino, feminino, não, são gametas idênticos. Fusionou, formou um zigoto e esse zigoto sofre, aí forma um zigósporozinho, né? Uma estrutura externa, e de dentro desse zigoto saem indivíduos adultos com haploide, ou seja, sofreu aqui a meiose, tá? Meiose do zigoto, meiose zigótica, caracteriza o ciclo haplobionte. Eles também podem ter reprodução sexuada com ciclo diplonte ou haplobionte diplonte, tá bom? Não é diplobionte, é diplonte. Cuidado. Cuidado que são coisas diferentes. Ciclo diplonte, o adulto, tá? É 2N. É o ciclo dos animais. Nós temos ciclo de vida diplonte. O adulto é 2N. Tem o número completo. Tem os cromossomos aos pares. Tá bom? O que caracteriza esse ciclo? A meiose gamética. Ou seja, para formar gametas faz meiose, ok? Então o indivíduo adulto diploide vai formar meiose para a formação de gametas, os gametas haploides vão se fecundar e formar o zigoto 2N que se desenvolve no indivíduo diploide. Aqui a acetabulária, que é uma alga unicelular, isso aqui é o indivíduo de uma única célula, tá? Vai formar meiose para formar os gametas, forma gametas, esses gametas são idênticos também, isogamia, né, ou singamia, formam um zigoto, e esse zigoto vai se desenvolver, nesse caso aqui ele não se multiplica, né, ele não vira um ser multicelular, porque esse ser aqui é um ser unicelular, então é uma alga diploide, tá, com uma única célula. Beleza? Ok, esse é o ciclo dos animais também, tá bom? E a reprodução sexuada com o ciclo haplodiplobionte ou diplobionte, lembra que eu falei que é diferente, ou de alternância de gerações. Esse é o ciclo que a gente vai ver em todas as plantas. As plantas são sempre assim. O que caracteriza esse ciclo? A meiose espórica, ou seja, a formação do esporo se dá por meiose. Então vamos lá. Isso aqui é importantíssimo, que quando vocês forem estudar plantas, todas elas vão ter esse ciclo de vida. Portanto, é importante vocês saberem. Então nós temos dois adultos. Nós temos um adulto diploide e nós temos um adulto haploide, por isso alternância de gerações. Nós temos dois adultos que têm composição cromossômica diferente. Um adulto 2N e um adulto N. No caso das algas, eles são idênticos morfologicamente, tá bom? E o que vai acontecer? No adulto diploide, que é essa primeira fase aqui, que eu estou mostrando aqui, ele vai formar meiose para formar os esporos. Os esporos, então, são N. E esses esporos germinam, formando um indivíduo adulto, haploide, que por mitose forma gametas. Esses gametas fazem fecundação e formam um zigoto 2N que germina e gera um adulto diploide. Beleza? Então eu tenho dois adultos. Olha aqui no ciclo da uva, né? Que é aquela alga verde.
Então eu tenho o esporófito, geralmente chamado de esporófito, o ser que é 2N, tá aqui, isso aqui acostuma-se a esse nome, que nas plantas sempre será assim. Então o esporófito, 2N, nele aqui vamos ter as regiões chamadas de esporângios, onde ocorre meiose e forma os esporos. Nesse caso aqui a gente tem esporos iguais, tá? Isosporia. Então, esporos iguais que são N, tá? Esses esporos, por mitose, formam indivíduos adultos. Aqui, ó. Um adulto macho e um adulto fêmea, que são N, que são haploides, esses adultos aqui. Esse adulto aqui é 2N. Esses adultos aqui são N. E eles, por mitose, vão produzir os gametângios. Aqui, ó. Aqui é esporângio, tá? Aqui, ó, esporângios. E aqui, gametângios. Os gametângios formam o quê? Por mitose, formam gametas. Que nesse caso são gametas idênticos, que sofrem fecundação, formando um zigoto, que por mitoses germina, formando o indivíduo adulto 2N. Beleza, galera? Então esse é o ciclo de alternância de gerações diplobionte. Beleza? Tem troca de gametas, reprodução sexuada, né? Tem fusão de gametas. Galera, então essa aí foi a aula. Agora é fazer exercícios para fixar esse conteúdo. Valeu, aquele abraço, gente.